Saudações vascaínos aí, meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Enfim, o Júlio Brandt, que é da concorrência do Eurico, da chapa opositora, foi a um programa e acabou explanando algumas coisas referentes ao Eurico, porque o Eurico tinha mencionado ele da última vez, e ele deu seu efeito resposta, falou as coisas que ele sabe do Vasco e falou que ia desmentir algumas coisas do Eurico e expor algumas situações. Enfim, eu não ia falar de política do Vasco ainda, eu achei que estava cedo ainda para falar disso, porque a eleição é só lá para o final do ano e tem muitas outras coisas acontecendo. Mas como é um fato muito novo e é algo que vale a pena falar, eu resolvi trazer aqui para vocês. Assim como eu faço quando falo do Eurico, vai ser a mesma coisa com o Júlio Brandt. Eu vou dar a minha opinião sobre as coisas, mas eu não vou dar partido de ninguém. Eu não estou a favor nem de um nem de outro. Eu tenho a minha preferência, mas a minha preferência é para mim. Eu vou apenas expor o que está acontecendo, vocês tirem suas próprias conclusões, tá ok? Vamos lá. O Júlio Brandt, no início da entrevista, ele falou que ele ia desmentir algumas coisas que o Eurico falou, que foram ações mentirosas, que foram coisas que não condiziam com a verdade, enfim. Ele falou da eliminação do Vasco da Copa do Brasil para o Vitória, que foi um fato muito triste para a torcida do Vasco, um golpe muito duro ser eliminado tão cedo da competição. E é algo que está acontecendo não por causa do técnico, sim por causa de uma gestão de 12 anos de incompetência, péssima gestão que acabou levando o Vasco para esse buraco e para essa situação que aconteceu. Eu não discordo dele. Realmente as gestões do Vasco foram afundando o Vasco de tal forma. O Vasco perdeu para o Vitória e muitos torcedores acharam isso normal. E isso não é normal. Isso não é normal. O Vasco, para quem conhece a grandeza, para quem sempre viveu o Vasco nos seus grandes momentos, suas grandes ações, a grandeza que é essa torcida, a grandeza que é esse clube, perder dessa forma para o Vitória, sair dessa forma precoce, é complicado. O Vasco, desde o início do ano, toda vez que pegou um clube de Série A, ou empatou ou perdeu. O Vasco não conseguiu ainda ganhar de nenhum clube de Série A. Isso é um problema sério porque mostra a fragilidade do elenco. E o Brasileirão, nós vamos pegar todos os times da Série A. Então, se o time não conseguir vencer de times da Série A, o destino é voltar para a Série B. Então, isso é sim uma coisa preocupante. O fato do Vasco estar 12 anos murriando nisso também é complicado, é muito complicado. Nesse ponto, eu não tiro a razão dele, nessa situação do Vasco ter saído dessa forma melancólica da Copa do Brasil. Enfim, ele falou sobre o fato do Eurico viver dizendo que nunca perdeu uma eleição do Vasco. Ele falou que isso era mentira, que o Eurico já perdeu em 82, já perdeu em 85, e na época que o Dinamite se candidatou, o Eurico pediu para sair porque ele sabia que iria perder aquela eleição, segundo o Júlio Brandt, pelo menos. Enfim, o Eurico ele fala muita coisa, ele aumenta muita coisa, ele coloca as coisas da forma dele de falar. Bem, isso para mim é tanto fez como tanto faz, ele falar que perdeu, que não perdeu. Sei lá, eu acho que isso é mais coisa de política mesmo, de um tentar atacar o outro. Enfim, sendo que nisso dele ter falado que o Eurico perdeu e não perdeu, ele também deu uma alfinetada. Ele falou que em 2014 a chapa dele teria ganho, que só não ganhou porque o Eurico fez mensalão, que fraudou, coisas que foram jogadas para frente pela imprensa, a imprensa divulgou essas coisas. Segundo o Júlio Brandt, ele só não venceu aquela eleição porque ela foi fraudada pelo Eurico. Cara, é complicado, é complicado. É coisa que eu nem posso falar aqui se é verdade ou se não é verdade, para começar porque eu não sei. Alguns veículos disseram isso, que foi fraudado, então é aquela, acredita quem quiser, pesquisa aí, vê o que você acha. Se você quiser saber minha opinião pessoal, você pergunta lá no Facebook, aqui no YouTube eu não posso dizer isso. Mas o que acontece? Se isso ocorreu em 2014, o que impede de ocorrer agora em 2017? Eu já tinha feito alguns vídeos anteriores sobre a tal dinastia Eurico, que ele vai perpetuar no poder por mais um tempo e depois o filho dele assumiria como presidente por mais algum tempo. O Vasco teria cerca de 8 a 10 anos com a dinastia Miranda no poder. E isso é complicado. Se você gosta da gestão do Eurico, você pode dar dando pulinhos aí. Mas se você não gosta da gestão do Eurico, seria um problema sério, porque seria uma gestão com ele, mas outra gestão com o filho dele, talvez outras e outras. Bem, é preocupante. É preocupante. Júlio Brandt também falou sobre a relação salários atrasados. Todo mundo sabe que no início do ano surgiu aí um escândalo de atrasos de salário, mas que foi meio que abafado, que parecia que estava tudo em dia, que os salários foram pagos e tal, que o Vasco está em dia com todos os seus compromissos.
Júlio Brandt falou que isso não é totalmente verdade. Tá certo que nenhum jogador vai dizer que meu salário está atrasado, nenhum funcionário do clube vai dizer meu salário está atrasado, enfim, ninguém vai falar isso. Mas em off, assim, se alguém quiser saber, eles até falam. Júlio Brandt deixou entender que o Vasco não estava mantendo seus compromissos em dias e que tem sim salários atrasados. Cara, é bem complicado isso, porque atualmente salário atrasado dá perda de ponto no Brasileirão. E o que acontece? O clube pode acabar caindo por esse critério. É bom se manter em dia, não só por causa do Brasileirão em si, por perda de pontos, mas sim por causa da instituição. É feio uma instituição do tamanho do Vasco ficar recorrente com esse negócio de salário atrasado, salário atrasado, salário atrasado. Porque acontece que jogadores ficam com medo de vir para cá. Grandes nomes acabam não vindo com medo disso. Pô, eu vou para lá, é um clube grande, é um clube de massa, mas vão me pagar? Eu vou ter que ficar recorrendo à justiça? Eu vou ficar preso num contrato? Então esse negócio de salário atrasado é sim um problema. O Vasco tem que manter seus compromissos em dia. O Eurico fala que está, Brandt fala que não está. É mais uma coisa de lance político de um atacando o outro. Se é verdade ou não, vai saber. O Brandt também lançou uma outra parada referente a tal melhora do Vasco. O Vasco está melhorando muito, sua situação financeira, que o Vasco está colocando a casa em ordem, que o Eurico está colocando a casa em ordem. Enfim, o Brandt ele levantou uma bola muito complicada. O Vasco, de 2009 para cá, já soma mais de 600 processos judiciais. O Vasco tem mais de 600 ações judiciais em sua conta de 2009 para cá. Só de 2015 para cá, são mais de 200. Ou seja, o Vasco está arrumando a casa, beleza, mas está somando cada vez dívidas e dívidas e dívidas referente a vários processos que está tomando. Algum tempo atrás eu fiz um vídeo que o Vasco estaria para perder a ata trabalhista, referente a processos que ele estaria tomando nas costas. Não adianta você pagar uma parada e deixar uma outra explodir. Vai acontecer que nada se resolverá, porque o Vasco vai continuar nessa bola de neve de dívidas, paga uma coisa, uma outra entra. E fica o dinheiro indo para o ralo das dívidas direto, o Vasco não se monta, não cria nada, não faz boas contratações e continua esse ralo de dívidas. E nesse negócio de dívida, ele também já falou sobre outra parada, que é referente à gestão do Eurico em relação à sua soma da marca, a marca Vasco da Gama, e quanto o Vasco está lucrando atualmente com essa marca. Na era Dinamite, o patrocínio da Caixa Econômica com o Vasco era de cerca de 15 milhões. O Eurico, nessa atual era Vasco da Gama e Eurico, o patrocínio da Caixa com o Vasco é de 7 milhões. O Vasco caiu muito de rendimento referente à sua marca, não está tendo tantos investimentos, as marcas não estão acreditando no Vasco da Gama. E isso sim é um problema, que foi só regredindo. O Vasco tem um patrocínio absurdamente baixo para o tamanho da sua massa, para o tamanho da sua torcida, para o tamanho da visibilidade que o Vasco dá. Isso sim é culpa do Eurico, é culpa da gestão dele. Foi um rebaixamento horrível que o Vasco sofreu, passou uma Série B terrível, quase não subiu, isso afeta a marca. É complicado, cara, é complicado. A receita do Vasco diminuiu muito. O Vasco praticamente não forma jogadores. Nós temos o Luan de jogador caro, que é o único jogador vendível do Vasco. Agora talvez o Douglas Luiz. Fora isso, a maioria dos jogadores que o Vasco tem é de empréstimo. É tudo jogador que o Vasco pega emprestado para tentar retalhar o seu elenco. Em 2018, o Vasco vai estar montando outro elenco, porque a maioria desses jogadores que vieram vão embora no final do ano. Então o Vasco acaba que não gera sua própria receita com seus jogadores. Boa parte da receita do clube é com venda de jogadores. E o Vasco não forma jogadores para ser vendido. Há pouco tem a situação do Hugo Borges, que eu ainda estava para falar nisso, que é um jovem da base muito promissor, que vai acabar saindo do Vasco. Ele nem vai chegar a jogar no profissional, porque o Vasco não deu conta do seu contrato e parece que o jogador já está em final de contrato e pode acabar não renovando. A culpa é da diretoria, que acaba não olhando direito para a base. Jogadores da base com boa qualidade estão sofrendo no banco. O Evander quase não jogou, ele jogou no início do ano. Caio Monteiro está no banco e é um jogador bom. O Andrei está no banco, o Matheus Vital está no banco. Esses dois acho que nem entraram nesse ano. O Vasco tem jogadores bons que não são aproveitados. O time acaba não produzindo receita em cima disso. Só em cima disso, em cima de patrocínio, em cima de várias coisas, o Vasco acaba não gerando nada. Eu não sei quem planeja o financeiro do Vasco, mas parece que alguém que acabou de sair de uma faculdade de administração pegou a primeira coisa para fazer, coincidentemente foi o Vasco, porque
Não sei, parece que não tem planejamento. Só nesse ramo de contratação referente à marca Vasco da Gama, quanto o Vasco está lucrando, você já vê que algumas contas não fecham. Em elenco, o Vasco está com um elenco que, você para pensar. Nenê, Luiz Fabiano, Wagner, Escudeiro, Muriqui, Manga Escobar, Kelvin, Gilberto. Fora os jogadores que o Vasco já tinha e fora os jogadores que não estão sendo utilizados, que continuam recebendo. O Vasco não está sem dinheiro? Não está com caixa raso? Cadê? O que acontece? Que a conta não fecha? Faz a conta aí. Tem alguma coisa errada nisso aí, não? Outra coisa é referente ao fato do Eurico viver pichando o Dinamite. O Dinamite isso, o Dinamite aquilo. O Vasco está nessa situação por causa do Dinamite e tal. Pois bem, na era Dinamite, o Eurico era presidente do Conselho Benemérito do Vasco. E esse conselho tem sim poder para influenciar na gestão do Vasco. O Eurico era presidente desse conselho. Por que ele não fez nada na época? Se ele viu que o Dinamite estava fazendo merda, se ele é um grande vascaíno, por que ele não fez nada para impedir que o Vasco fosse para o buraco que estava? Sobre o negócio das dívidas também, referente ao Eurico falou que está pagando suas dívidas, está mantendo as dívidas em dia e tal, o Brandt falou o seguinte: o Eurico ele paga quem ele quer. Ele escolhe, ele seleciona quem ele quer pagar. Assim não funciona, né, filhão? Porque você acaba acumulando processos. Você paga A, mas não paga B, B te processa. Entendeu? Então, o Eurico acha legal pagar esse, vou pagar aquele outro. Tu não, você não vou pagar não, que eu não gostei da tua cara. Você também não vou pagar não. Não é assim que funciona. Tem que se pagar a todo mundo, tem que se pagar na forma correta e das dívidas que estão maiores. E quem está há mais tempo com essas dívidas. Porque o tempo que você perdura com essa dívida lá, vai acumulando juros, e daqui a pouco tá uma coisa cabulosa. Então esse lance de, eu vou pagar esse porque eu acho certo, mas esse eu não vou pagar porque eu acho errado, acaba não sendo tão bom assim. Por último, o jornalista fez uma pergunta pro Brandt, referente ao Flamengo. Foi mais ou menos assim: o Flamengo ele tá se reestruturando, tá com um modelo bom, tá indo pra frente, e não vai ficar muito ruim, o Flamengo tá numa situação muito top de dinheiro, e o Vasco está muito abaixo, a rivalidade não vai acabar sendo engolida, o Flamengo não vai acabar sendo muito superior ao Vasco? O Brandt rebateu da seguinte forma: o Flamengo realmente está numa situação boa de gestão, está ganhando seu dinheiro, tal, mas não ganha nada, em campo não ganha nada. Relativamente isso é verdade. O que o Flamengo ganhou até agora? O Flamengo foi vice-campeão, se eu não me engano, do Brasileiro, não lembro, mas acho que ele foi vice-campeão. E o estadual ele perdeu para o Fluminense eu não sei. Eu sinceramente não acompanho o futebol do Flamengo, então não sei. Eu não sei se o Flamengo ganhou alguma coisa nesses últimos anos. Mas segundo o Brandt, ele fala que o Flamengo não ganha nada. Tá, tem um modelo e tal, mas não ganha nada. O Vasco não vai adiantar só ter um ótimo modelo de gestão. Tem que mostrar isso em campo, tem que ganhar seus campeonatos, tem que mostrar a sua força. O Palmeiras mostra a sua força financeiramente e ganha seus campeonatos. O Palmeiras foi campeão brasileiro. O Palmeiras está indo para cima, está correndo atrás do Mundial. Então o que acontece? Só o modelo de gestão, só ir para frente, só tentar ajeitar a casa, não adianta se o time não render em campo. Então também tem que ganhar. Justamente ganhando seus campeonatos vai trazer a torcida para dentro, vai trazer a torcida para os estádios. A média de torcida do Vasco soma menos de 10 mil pessoas. Menos de 10 mil para o Vasco é ridículo. É um público ridículo. O Vasco ele coloca massa de 40 a 50 mil em estádio fácil. Fácil. Claro que se o estádio tiver capacidade para isso, mas vocês entenderam, né? O que acontece? O Vasco coloca pessoas no estádio fácil. E atualmente colocar 5, 6 mil é complicado. O Vasco ele tá no modelo ruim, a torcida não tá muito feliz com a situação do Vasco atual, que o time nada morre na praia, não faz nada de produtivo, acaba refletindo no futebol, acaba refletindo na torcida, acaba refletindo no Vasco da Gama. Então muito tem que ser feito. Mas comenta aí, o que você achou da situação do Júlio Brandt? O que você achou da entrevista dele? Comenta aqui embaixo, deixa seu comentário, tá ok? Basicamente é isso. Se você gostou da história do canal, se inscreve, curte o vídeo pra me dar aquela moral. E é isso aí, beleza? Então valeu, falou, até mais.